projeto é um patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundar, Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e Governo Federal. A gente tem ferramentas do seu cotidiano que, teoricamente, qualquer pessoa tem. Anda com ela no bolso, que é o smartphone. Essas ferramentas, para mim, se assemelham ao barro de Vitalino, que Vitalino, por ser artesão, ele usa o que tem. O que tinha perto dele? Ele tinha o barro. Ele começou a trabalhar o barro e criou as esculturas famosas mundialmente. Uma arte, né, que agrega grande valor à cultura brasileira e mundial. A gente veio sair da pedra para a faca, né? A gente passou um bom tempo, galera. Então, ele usa uma ferramenta ali, aquilo é uma tecnologia. Ele tem que usar aquela ferramenta. É a tecnologia da época dele, que ele tinha na mão. A tecnologia que eu uso hoje é o celular. Qual é o problema? É uma ferramenta. Aí você quer o quê? Quer a melhor picareta do planeta para esculpir algo numa pedra? Você vai ter. Você tem laser, você tem esculpir em laser. Você esculpe hoje 3D, digitalmente. Veja que loucura. Hoje a gente tem pintor digital, que é a galera que trabalha com design, velho. Tem galera que trabalha justamente, usa a ferramenta, ele pinta com o computador. A gente vai começar pela história, mas não do passado mesmo. A gente vai começar das câmeras analógicas. Das câmeras analógicas a gente vai para o mundo digital, a fotografia digital com equipamento digital profissional. E depois para o celular. A ideia é que vocês saiam daqui, pelo menos entendendo como funciona uma câmera profissional. Você vai conhecer os aplicativos que eu uso, suas funções, os signos. Vamos também partir para uma edição de mix de camadas, que é outra forma de edição. Eu faço um mix de camadas, eu construo camadas sobre camada, como é usado no grafite, né? Então, tudo está conectado. E tudo de uma forma bem prática. Dale, galera! Hoje a gente vai conhecer um pouco da comunidade do Pina e começar nossas aulas de princípios básicos da fotografia. Só que essa aula vai ser prática e vai ser aqui dentro do bode. Vamos embora? A gente vai pegar o beco ali, que vai dar na rua Encanta Moça. Aí tem uma parada massa, que hoje a gente vai começar falando sobre luz, né? E aí, velho, o que é a fotografia? Fotografia, se a gente for falar da etimologia científica da palavra, é foto, é luz e grafia é escrita. Então, é escrever com a luz, né? A gente vai escrever com a luz aqui, no meio desse caos urbano. Então, galera, o que é fotografar, né? Fotografar é a gente pegar o tempo e congelar. A gente vai ver uma ideia, olhar para alguma imagem, qualquer coisa e congelar. E isso a gente faz diariamente com nossos olhos. A gente está fotografando, ó, a 1000. Só que essa quantidade de fotos que a gente tira o tempo todo determina se vai ser uma série de fotos ou então um filme, que é o que a gente está fazendo, né? Hoje em dia a gente consegue fotografar e filmar no mesmo equipamento. Antigamente não, eram equipamentos diferentes. Na câmera, a gente pode fazer uma analogia ao olho, né? O olho humano, ele é dividido em algumas partes. E a fotografia nada mais é do que a imitação do olho nisso aqui, né? A gente está transformando o olho nisso aqui. A gente consegue, o ser humano consegue transformar as coisas que sonha, né? Isso é massa. Então, galera, a gente enxerga a luz. A luz bate nos objetos e volta para dentro do olho da gente. Dentro do olho, esses raios solares que são refletidos se cruzam
e formam uma imagem invertida na retina dos nossos olhos. O cérebro capta essa imagem e coloca na posição que a gente considera normal, né? Com essa teoria toda aí, o homem teve a ideia de inventar a câmera fotográfica, que é meio que uma analogia ao que acontece dentro do olho da gente. O que seria cristalino e córnea são as lentes que a gente usa, né? O que seria a nossa pupila é o diafragma, isso aqui, ó, que controla a entrada de luz. E o que seria a nossa retina? O homem criou os filmes fotográficos, que logo foram substituídos pelos sensores ópticos que a gente encontra nas câmeras profissionais digitais. E como é que isso funciona? A luz entra por essa lente aqui e vai bater dentro da câmera. Dentro da câmera, ela bate nesse espelho e sobe para um cristal que está bem aqui, ó, em cima. E a gente consegue enxergar pelo visor o que está a fim de fotografar. Decidiu bater a foto, cara? É aqui, ó. Aqui na frente a gente tem a lente, que é formada por várias lentes diferentes. No final temos o sensor óptico digital. E entre a lente e o sensor a gente tem o espelho e um pouco mais acima um outro cristal. Entre as lentes e o espelho a gente encontra o diafragma, que é uma forma de controlar a entrada de luz. Essa luz é controlada através de uma abertura, por isso que a gente chama de abertura do diafragma. Aqui entre o espelho e o sensor a gente encontra o obturador, que nada mais é que uma cortininha. Essa cortina tem uma velocidade também de abertura. Então, ela se abre rapidamente e fecha rapidamente ou lentamente. A luz entra pela lente, passa pelo diafragma, bate no espelho, bate no cristal e vai para o visor óptico, onde a gente enxerga a forma que quer fotografar. Quando quer fotografar e aperta o botão, esse espelho se levanta, a cortininha baixa, né, que é o obturador, e a luz chega até o sensor óptico, onde é captada. Essa luz a gente pode encontrar de duas formas. Artificial, quando a gente usa algum equipamento como flash, ou então a luz natural, que é a luz do dia, a luz da noite, a diferença que há nas estações do ano, inverno, verão, primavera, e simplesmente o horário, né? A luz da manhã geralmente é a luz mais quente, a luz da tarde, finalzinho de tarde, mais fria, como aqui em Recife às 4 horas da tarde. Estamos aqui na Geodésia, uma casa comunitária, onde uma galera aqui do Pina compartilha o espaço, com banheiros, cozinha. E bem, nesse espaço aqui, massa, dentro do Pina, a gente vai conhecer o universo dos princípios básicos da fotografia. Para a gente conseguir uma fotografia ideal, a gente também precisa de uma luz ideal. Essa luz, que é calculada pelo fotômetro, um equipamento que consegue ver se a foto vai sair um pouco escura ou um pouco clara, a gente precisa alinhar alguns fatores da foto, que é o ISO,
a velocidade do obturador e a abertura do diafragma. Essas três coisas trabalham em conjunto. O ISO foi uma forma de controlar essa luz através dos filmes fotográficos. Nessa época, a gente usava esses filmes que vinham de 50 asas até 1.600 asas. Mas digitalmente, esse ISO pode chegar até mais de 64 mil asas. Quanto menor esse valor, ele precisa de mais luz para essa imagem ser formada. Quanto maior, ele precisa de menos luz para essa imagem ser formada. O que é que acontece nesse momento? A gente vai ter uma perda também de qualidade ou ganhar qualidade. Se o ISO for baixo, a gente vai ter muito mais informação. Se o ISO for muito alto, a gente vai ter uma perda grande de informação. A abertura do diafragma também vai determinar a quantidade de luz que vai atingir esse sensor. Quanto maior o valor do diafragma, menos luz entra. Quanto menor o valor do diafragma, mais luz entra. Qual outro efeito que tem a abertura do diafragma? Tudo isso que a gente vai falar aqui, esses três valores, vão ter efeitos duplos. Um é a quantidade de luz e o outro é o seu efeito que eu vou chamar de colateral. No caso do diafragma, ele consegue determinar a profundidade de campo. Nessa imagem que nós temos aqui, a gente está em vários planos diferentes. Lá embaixo tem uma mandala. Aqui a gente encontra essa árvore e tem onde eu me encontro. A gente chama isso aqui de planos de fundo. Então, a abertura do diafragma consegue controlar o que está em foco do que não está. E esse controle a gente vai trabalhar em composição. Nos smartphones, nós temos algumas opções de controle de foco. Dependendo da geração, por exemplo, o smartphone mais antigo, a gente encontra o macro ou até o retrato. Mas a opção Pro encontramos apenas nos telefones mais modernos. Esses telefones conseguem controlar velocidade, ISO e também a abertura do diafragma. Nesse exemplo que eu coloco aqui, eu consigo, através dessa barra lateral, ver se a abertura está mais fechada, onde conseguimos enxergar todos os objetos da figura, ou, à medida que eu vou modificando esse valor, se destaca apenas o celular à frente. Quando eu volto a aumentar esse valor, os outros objetos ao fundo voltam a ficar em foco. A velocidade do obturador controla dois fatores: a quantidade de luz e a velocidade que a imagem está sendo captada. Quer dizer, quanto menor a velocidade, a imagem tende a borrar. Então, se eu fizer um movimento assim, ó, eu vou parecer aquela mão de Bruce Lee do filme dele, da minha época, né? Se a velocidade estiver baixa, esse movimento vai ficar todo riscado, vocês vão conseguir até enxergar meu rosto. Se a velocidade estiver muito alta, eu vou ter a capacidade de congelar a imagem. Então, quando eu passar a mão aqui, ela pode parar em qualquer lugar. Nos equipamentos profissionais e em alguns celulares, a velocidade é representada pela letra S e pode variar entre fração de segundo a quanto tempo você desejar manter o obturador aberto. Com a baixa velocidade, temos dois efeitos bem legais de utilizar. O penning, que dá sensação de movimento por conta dos riscos que geralmente ficam atrás do objeto principal, e o lighting painting, que literalmente é pintar com a luz.
A gente pode utilizar lanternas, lasers ou até os carros em movimentos, né? As luzes dos postes, até as luzes dos astros conseguem produzir efeitos maravilhosos no céu. Quando a gente fala de foto profissional, a gente também tem que falar em lentes. As lentes são o que diferencia uma câmera profissional de uma não profissional. A gente pode trocar aquela lente. No caso do celular, ele tem várias lentes ou uma só. Mas calma, hoje é possível contar com adaptadores de lentes para celular. Vamos falar aqui de 3 tipos. A grande angular, que é uma lente que a gente consegue abranger toda uma área. O que é que acontece com essa grande angular? Ela tem uma milimetria muito baixa. A distância focal, do ponto focal da lente até o sensor. Ela pode começar lá pelos 10 milímetros e ir até pouco antes da 50, que é a normal. A 50 a gente chama de lente normal, porque é a que mais se aproxima do olho humano. Seria essa imagem aqui que vocês estão vendo, vistas pelos olhos de Amanda, que é a nossa cinegrafista. Depois disso, a gente pode falar também na lente telescópica, que é a lente para atingir grandes distâncias. Ela aproxima as coisas. A gente tem a noção, tem a impressão que as coisas estão se aproximando. Como ela tem que ser muito comprida, essa milimetria é muito alta. Então é a partir dos 180 milímetros. Daí vai até, eu não sei nem quanto, que se a gente considerar telescópio uma lente telescópica, vamos ver, né? A gente vai entrar agora na parte de composição. O que é composição? É como a gente deixar a foto mais agradável para o olhar. Na composição, a gente pode começar falando de proporção áurea, que seria a proporção divina. Nada mais é do que um cálculo matemático que foi feito em tudo que existe na natureza. Tudo que tem aqui, que vocês estão vendo, nesse cenário, que vai servir de referência para esse assunto, está dentro de alguma proporção áurea, inclusive eu. Como a gente falou agora da proporção áurea, a gente vai fazer esse link com a regra dos terços, que é bem simples, mas é toda baseada na proporção áurea. É dividir essa imagem em 3 terços. Um terço aqui ao meu lado, um terço onde eu estou e um terço no meu lado direito. Também temos mais 3 terços, que é esse terço acima, o terço central e o terço mais baixo. Com essa proporção áurea, a gente pode encontrar vários pontos de foco e vários pontos de constituição da imagem. A gente pode usar, por exemplo, esse ponto aqui de terço como referência, ou qualquer outro dos 4 pontos, para alinhar a nossa imagem principal. Pode ser do jeito que eu estou aqui, comigo ocupando o terço central como uma informação e outros terços, e pode ser também mais acima ou mais abaixo. A gente também pode usar essa linha como referência de horizonte, porque o horizonte central nunca é uma boa opção. O ideal é ele estar ou um pouco mais abaixo ou um pouco mais acima do horizonte central. Então, mais próximo da linha de baixo, horizontal, ou mais próximo da linha de cima. Nessa imagem a gente vai encontrar também outras informações legais de composição. Por exemplo, figuras geométricas. Aqui a gente tem circunferências com as geodésias, nós temos retas, nós temos quadrados, bem, temos várias formas geométricas. E trabalhar as formas geométricas é uma maneira muito boa de fazer uma composição.
Outra forma são linhas guias. A gente pode usar algumas estruturas do que a gente está fotografando para dar referência e principalmente guiar o olhar de quem está lendo a sua foto. A gente usa uma linha guia para dar efeito de profundidade. A gente pode guiar o olhar de quem está vendo aquela foto. Porque assim, do jeito que a gente lê, nós somos ocidentais. Então a forma de leitura aqui no Brasil é sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Em geral, a gente tende a deixar a leitura dessa imagem da mesma forma, da esquerda para a direita e de cima para baixo em forma de Z. Próxima aula a gente continua com composição. Se você gostou, dá aquele like e compartilha.